As Testemunhas de Jeová. E aí a gente foi viver nossa vida, aí não deu certo o casamento, me separei, aí voltei aqui pra minha terrinha que eu amo, que é o Ceará, né? E chegando aqui eu tava separada e passou um tempinho, aí eu conheci o meu esposo atual e a gente se juntou e eu tava afastada, né? Eu tava afastada e foi numa dessas visitas, né? Veio um ungido de Jeová aqui na minha porta, né? E aí foi ele falando pra mim, aí eu disse, né, que fazia tempo que eu não frequentava o Salão do Reino, né? Aí tinha falado desses problemas que aconteceu. Penso que ele ligou, penso que comoveu. Disse que a organização de Jeová é a verdadeira, que eu tinha que me decidir, né? Ou então eu escrevesse uma carta de dissociação, né? Aí eu fui e disse assim, como eu estava muito na minha mente assim, decidida sobre o que ninguém ia se meter mais na minha vida, principalmente se tratando dessa religião, embora eu sentisse uma fome espiritual, uma necessidade espiritual que não era preenchida, né? Mas como eu tinha visto muita coisa nas congregações ali que eu frequentei em Cuiabá, eu disse para ele, olha, você não manda na minha vida, tá? Você pode ser quem você for, você tá aqui na minha porta, eu não vou escrever essa carta, tá? Porque eu só faço quando eu quero. Então não vai ser você que vai me obrigar a escrever essa carta, não. Menina, esse homem era branquelo, saiu vermelho, mas saiu fumando um quengo assim de raiva, sabe? De ter ouvido isso, ficou com tanta raiva, ele com tanta raiva. Aí eu fui, fiquei pensativa sobre isso, sabe? E eu não sabia que ele era ungido, não. Aí quando eu voltei pro Salão do Reino, que eu falei sobre isso, né? Aí foi que as irmãs lá disseram que ele era ungido, né? Aí foi, as meninas disseram, Roberta, tu é doidinha, né? Como é que tu fala uma coisa dessa pro irmão, não sei o quê? O nome da peça era Galvão, não sei se vocês aqui do Ceará conhecem. Sei nem se essa miséria tá viva ainda, deve ter ido pro céu, né, o bichinho. Aí foi, eu disse assim, eu falei o que eu tava sentindo, pois, se eu vou escrever carta sem ter vontade. Aí foi, algumas ficaram me condenando, né, por causa disso, né, que eu não devia ter faltado com respeito com o ungido de Jeová. Mas eu tô nem aí. Aí foi vida que segue, né? Aí comecei a ler a Bíblia, né? E tava passando por umas provações, porque geralmente quando a gente chega assim no pedaço, né? Numa família que a gente não conhece, a gente começa, as pessoas elas ficam assim com medo do novo, né? Do desconhecido. E aí o que faz? Ostracismo, né? Comecei a enfrentar uma certa intolerância na família, né? Muitas provações e me fazia sofrer muito, né? Porque eu não entendia o motivo dessa rejeição por parte dessas pessoas, né? Mas hoje eu entendo e com certeza que eu perdoo, né? Para mim, as pessoas que fizeram isso, né? Não fizeram mal para mim, e sim para elas mesmas, porque você fazer mal para um ser humano que não tá te fazendo mal nenhum, sabe? Só chegou ali e a pessoa decidiu que não gosta de você e te persegue, né? Ela carrega esse peso com ela, assim, de fazer o mal, e essa pessoa não é feliz, né? Eu entendi isso depois e hoje, por isso que eu perdoo, sabe? Não, pra mim não aflige mais tanto quanto antes, né? Então eu comecei a ler a Bíblia, né?
comecei a ler a Bíblia, a buscar a Deus, porque eu senti essa necessidade. Aí comecei a ler a Bíblia, pesquisar a fundo, né? E aí uma das meninas que eu já conhecia há bastante tempo, né? Ela foi minha instrutora, me apeguei muito a ela, gostava muito dela, né? Ainda gosto, né? Só lamento a coitada não ter discernimento de ter entendido que tá num caminho errado, porque ela foi uma das pessoas, uma das primeiras pessoas que eu tentei despertar, né? Para as coisas que eu tinha descoberto, mas até então ela dirigiu meu estudo, voltou, eu voltei a estudar a Bíblia com ela, né? Fui fazendo os ajustes que precisava, porque eu estava só junta, né? E eles disseram que a gente precisa se casar, né? E aí para convencer o marido porque para casar foi dose, mas consegui, porque ele estava com receio, né? Devido à diferença de idade que a gente tem, mas graças a Deus consegui vencer, né? Consegui convencer ele e graças a Deus hoje ele diz que não se arrepende. Diz que foi uma das melhores decisões da vida dele. Ele que fala, né? E aí, quando eu voltei a estudar a Bíblia, ele se opôs um pouco, né? Porque ele viu muito a luta da mãe dele com o pai dele, né? Que ele era... A mãe dele era TJ. Era não, ainda é, né? E ele via muitas vezes ela saindo, deixando o marido sozinho para ir assistir reunião, por mais que ele implorasse, suplicasse para que ela não fosse, né? Mas ela ia para os congressos, né? Ia para todo canto, ia para fazer pregação, né? Estava obedecendo a Jeová, né? Como ela acha que deve ser feito, né? E aí quando eu comecei a frequentar as reuniões, ele se opôs a eu ir, né? Mas aí eu entendi esse medo dele. E aí eu procurei deixar bem claro para ele que eu iria para as reuniões, mas jamais que ele seria colocado em segundo plano na minha vida, sabe? Mas que eu precisava preencher esse lado espiritual, porque eu achava que estava fazendo certo. Aí e aos poucos eu fui ganhando ele no sentido dele não se preocupar em eu abandonar ele, né? Muito pelo contrário, ele gostou muito porque eu dei atenção para a mãe dele, fazia as coisas para a mãe dele, levava ela para assistir reunião comigo, né? E as irmãzinhas queridas lá chamavam nós de Ruth e Noemi, né? Que a gente não se desagrudava e eu me esforçava para ser uma boa esposa, né? Como até hoje eu me esforço, sem precisar de religião nenhuma. Quando você quer ser bom, você não precisa de religião para estar atrelada a nenhuma religião para ser uma boa pessoa, né? Então eu fiz essas duas coisas. Consegui fazer as atividades teocráticas, entre aspas, que é exigido de cada um de nós, né? Cada um de nós que está lá dentro. Consegui não deixar com que ele se sentisse sozinho, né? Nem abandonado. E consegui cuidar da minha sogra, né? Quando eu estava lá dentro. E aí era estudo bíblico que eu dirigia. A minha instrutora, eu era muito apegada com ela, dirigia meu estudo, mas eu sempre deixei bem claro, né? Para ela, olha, eu vou para as reuniões, vou assistir, porque eu ainda estava meio arredia, né? Devido aos acontecimentos de lá de Cuiabá, o que as peças boas aprontavam ali e os outros faziam vista grossa. Porque se eu for contar as histórias ali que eu vi desse Cuiabá, menino, não sai mais daqui não. Então, eu disse para ela, eu não vou deixar ninguém se meter na minha vida ou me humilhar ou coisa do tipo como era antigamente, como eu permitia achando que esse era o correto, entendeu?
Aí ela, não, tudo bem, porque no, a hora que você vai estudar a Bíblia, né? Tudo é aceitável, tudo eles concordam, né? Até que você entra lá e assume um compromisso, e aí quando você sai, você é menosprezado, né? Aqui, tudo aquilo que você fez, ou as amizades não são levadas a sério. As amizades ali dentro sempre tem um prazo de validade, né? Devido aos coitados serem bitolados. Então hoje a minha ex-instrutora passa pelo meu marido e fala com ele, mas não fala comigo, né? Tadinha, achando que tá fazendo o bem, achando que vai me fazer sentir falta. Ah, eu tô sentindo falta dos irmãos, porque eles não querem falar comigo, vou voltar correndo. Só que não. A gente, quando abre os olhos, né, para o que essa organização que é um comércio, uma empresa, a última coisa que você quer é correr para ali. E principalmente quando você fica preenchido do Espírito Santo de Jeová e de Jesus Cristo. Você entende o que Jesus Cristo fez por você e o papel que Jesus Cristo tem que ter na sua vida. Então, você se sente mais achegado a Jeová, você se sente mais íntimo de Jeová e de Cristo, né? Porque você passa a entender o papel de Cristo na sua vida. E aí eles acham que você está entregue a Satanás, né? Eles decidem que você vai ser destruído se você não voltar para a organização. Eles decidem que você quando vier o Armagedão, Jeová vai destruir você, né? Sendo que, na realidade, eles que estão, assim, em um estado deplorável, né? Pode ter, porque a fé deles é baseada em homens, né? No que aqueles pobres, coitados 10 homens dizem ser substituto de Cristo, mas a nossa fé, pelo menos a minha, e as pessoas que são espirituais, né? Ao invés de pessoas religiosas, porque qual é a diferença? A pessoa religiosa, ela estava seguindo homens, ela não estava amando a Deus de verdade, seguindo a Bíblia, o que a Bíblia diz, lendo a Bíblia e pesquisando, procurando entender. Ela estava simplesmente recebendo um alimento estragado, decidiu que aquilo ali era verdade, fizeram a lavagem cerebral na sua cabeça de que aquilo ali era um alimento espiritual de verdade. E quando se decepciona com a religião como a gente vê hoje, a pessoa não... Essa religião ela consegue ser pior porque a pessoa perde a fé em Deus, perde a fé na Bíblia, perde a fé, acredita assim em Cristo, tipo assim, na base da minha sola, né? Ai, eu creio em Cristo, Ele é meu Salvador, mas o meu esforço só vai até aqui. Ou então eu quero encontrar uma religião que se adeque ao que eu quero, não mais, porque eu já fiz muito sacrifício dentro dessa organização, né? Nenhuma religião merece mais o meu esforço. Então a pessoa fica pior do que quando estava lá dentro, porque a religião é que moldava ela, é que impedia ela de fazer as coisas erradas. É por isso que a pessoa nunca atinge o objetivo de adorar a Deus assim da maneira correta, porque eles estão sempre devendo a Deus por causa da lavagem cerebral, porque você se sente uma pessoa assim, quando você está lá dentro, você está se esforçando para alcançar o vento, porque as regras deles são inalcançáveis, são inatingíveis. Então e o Jeová que eles ensinam, né, é um Deus que está sempre de mal com a gente, está sempre exigindo muito, você nunca consegue atingir a meta, né? Quando na realidade foi eles que botaram o Jeová, o Criador, numa caixinha e estão dando ordem para Deus, né? Da maneira como é para a gente adorar a Deus. Sendo que o Deus da Bíblia, né? E Jesus gente, é completamente diferente. É completamente diferente, sabe? E aí, essas pessoas, como eu estava dizendo, se tornam piores do que quando estava lá dentro, né? Porque quando sai não acredita mais em nada e tipo assim, pegou um Vale Night, né, para fazer tudo que não presta. E o que estava impedindo elas de fazer o que não presta lá dentro
ela só tá expondo, porque já tava fazendo escondido, né? Porque hoje em dia tem muitos que tem problema com bebida alcoólica, né? Tem muitos que tem problema com depressão, vivem à base de tarja preta. Muitas pessoas que vivem com ansiedade, né? Tomando ansiolítico. É tudo coisa da religião. Agora, quando você é uma pessoa espiritual, que você lê a palavra de Deus e entende que a Bíblia não é uma religião para ser seguida, né? É um livro para você entender o que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro. Então você entende, né? Os pensamentos de Deus. Você passa a ser uma pessoa melhor, né? Se esforça para ser uma pessoa melhor. Se esforça para fazer aqueles 2 mandamentos que Deus disse, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? De todo o coração, alma, mente, força e fôlego. E amar ao próximo como a si mesmo. Quando você passa a estudar a Bíblia, fazer suas pesquisas e ter a mente aberta, você entende essas palavras que Cristo falou, né? Que é o resumo dos 10 mandamentos, do qual você não está mais sujeito. Mas a religião, no final das contas, eu entendi que é só um meio do homem escravizar o próprio homem para o seu prejuízo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.